Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre Romanos 7, do 5 ao 6. Mas antes de falar disso daí, eu quero pedir desculpa por não ter gravado o vídeo nos últimos 2 dias. Ontem eu tava meio doente, eu tava com a garganta, quer dizer, eu ainda tô com a garganta um pouco zoada, então não sei como vai estar minha voz aí no áudio. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Romanos 7, do 5 ao 6. E lá em Romanos capítulo 7, versículo do 5 ao 6, está escrito assim: Porque, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, o Paulo está falando que quando a gente estava embaixo da lei, a gente pecava. E quando a gente pecava, a gente recebia a recompensa da morte. A gente frutificava a nossa morte. Igual ele vai falar aqui no final do capítulo 6. Porque a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enfim, esse é o versículo 5 e agora a gente vai pro ponto mais que eu quero dar mais foco aqui, que é o versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, ou seja, depois que você nasce de novo, depois que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você está livre da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Depois daqui o Paulo fala de outro tópico já, mas o que importa é o que ele falou aqui no versículo 5 e do versículo 6. Bem, a primeira vez que eu li Romanos foi meio que quando eu estudei Romanos, eu basicamente saí escrevendo um monte de coisa e passando a marcar texto aqui, e eu tinha muita dificuldade com essa passagem. Porque o Paulo estava falando basicamente o seguinte: uma vez que você se desprendeu ao pecado, agora você é de Cristo Jesus. E quando eu li aquilo ali, como é que eu posso dizer? Eu não achava muito legal isso daí. Por quê? Porque eu queria ser livre, tá ligado? Eu não queria, tipo, ficar embaixo do pecado, mas o Paulo falou que se eu não estou embaixo do pecado, eu estou servindo a Jesus Cristo. Só que eu, no meu espírito de cristão primário, tá ligado? Eu ali nos meus primeiros passos como cristão, eu achava essa ideia, tipo, precisa mesmo, tá ligado? E hoje em dia eu percebo que eu tava totalmente errado, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. É muito melhor você servir a Jesus Cristo do que você estar livre só você mesmo. A gente pode aqui voltar um pouquinho Romanos e falar de Romanos 1, 26 ou até mesmo 24. Deixa eu ver se é o 24. 24. Acertei pela primeira vez. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui o apóstolo estava falando basicamente o seguinte: tem pessoas que detêm a verdade de Deus e vivem numa vida em pecado. E de tanto ela viver a vida em pecado, Deus, que tenta segurar aquela pessoa de fazer uma coisa pior, Deus fala o seguinte: você quer pecar? Beleza, então, fica à vontade. Só não diga que eu não te avisei. E a pessoa peca e se ferra lá na frente. E às vezes o pecado começa simplesmente querendo, sei lá, ficar com um certo tipo de pessoa ou coisa do tipo. Quando vai ver, a pessoa já tá fazendo um monte de coisa errada, tá ligado? Por quê? Porque não é que Deus deixou, quer dizer, Deus ordenou que a pessoa fizesse aquilo, é porque Deus falou o seguinte: você quer pecar? Beleza, amigão. Eu tentei te segurar, mas como você não quer me ajuda, vai em frente, pode pecar. Que é isso que é uma pessoa livre, uma pessoa que acha que está livre do pecado, mas na verdade está embaixo do pecado. Eu também gosto aqui muito de Mateus 1, 21, em que quando o anjo Gabriel vai falar com José e Maria, ele fala assim para José: ela dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus veio salvar a gente de nós mesmos. E é isso que a gente vê em Romanos, tá ligado? Eu li essa história da gente estar livre do pecado, mas agora servir em Cristo Jesus, e eu achava muito ruim isso daí. Eu queria ser livre para fazer o que eu quiser. Mas na verdade não. Eu tenho que ficar servindo a Jesus Cristo. Hoje em dia eu entendo que isso daí é a coisa certa a se fazer. Cara, se você me deixar livre pra pecar, eu tô falando a minha pessoa mesmo, eu vou fazer tanta bosta, eu vou fazer tanta cagada, cara. Vocês vão ver, cara. Parece outra pessoa. E é por isso que eu, nas minhas orações, eu falo: Deus, salva-me de mim mesmo, salva-me do meu coração.
Eu entendo que eu sou uma nova criatura. Eu entendo que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Mas a gente também tem que se lembrar que a gente está ainda no corpo do velho homem. Esse coração aqui, ele ainda luta contra a gente. E a gente tem ao nosso lado Deus, o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo, cara. E é com essas armas que a gente tem que lutar. Nem sempre vai ser Satanás que vai trazer coisa ruim para nossa vida. Às vezes vai ser nós mesmos que vamos atrair essas coisas para nós mesmos. A gente não precisa da ajuda do inimigo, igual dizem nas pentecostais. A gente não precisa da ajuda do inimigo para fazer alguma coisa de errado, sempre. A gente pode simplesmente fazer pela nossa própria pessoa, tá ligado? Nós mesmos podemos fazer isso. E aí a gente faz um monte de coisa errada. A gente peca, a gente começa a fazer uma coisa que pra gente é insignificante, quando vai ver é uma coisa que, se o seu eu do passado olhasse para aquilo, ele ficaria chocado. E é isso. Eu achava essa ideia uma ideia muito ruim da gente estar sobre nova administração. Pra mim, eu queria ser livre, realmente. Só que hoje em dia eu percebo isso, que eu prefiro estar em Cristo Jesus. Eu estou talvez indo contra a minha natureza pecaminosa, talvez não, com certeza eu estou indo contra a minha natureza pecaminosa, mas eu entendo que isso é muito melhor do que falar que eu estou livre, que Jesus só veio para me livrar do pecado e depois me deixar sozinho na beira do caminho. Isso daí não aconteceu. Ele veio para me buscar e fazer com que eu fosse dele. E o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau, falou!